A peça Édipo Rei não tem uma narrativa linear. Eu achei extraordinários o enredo, a estrutura narrativa, são realmente geniais. Como pode uma obra tão antiga possuir símbolos tão fortes? Me parece que são símbolos colocados muito espontaneamente, de forma não tão consciente. E destes emerge uma fonte que parece inesgotável de sabedoria e potencial interpretativo. Tanto que sabemos que Freud se utilizou de tais símbolos para procurar explicar o comportamento humano. Resumindo, a história é uma quase completa digressão. Ela se inicia com seus fatos quase todos concluídos. Na cidade de Tebas estão à procura de um assassino, o assassino do rei Laio, que ninguém sabia quem era, mas que estaria provocando a ira do deus Apolo, se não me engano. Um adivinho vem até Édipo e confirma um vaticínio que Édipo já havia recebido quando jovem, o de que ele mataria seu pai e dormiria com sua mãe, e anuncia que o assassino que procuram é ele, Édipo. Édipo se enfurece com isso e quer até matar seu cunhado, achando que isso fosse coisa dele para o destronar. Depois disso, conversando com Jocasta, sua esposa, entende que quem matou Laio foi ele mesmo. Jocasta e Laio também haviam recebido as mesmas previsões. Laio, para evitar que seu filho o matasse, no caso Édipo, quando este nasceu, mandou um pastor que o deixasse no mato, amarrado pelos pés para morrer. O pastor se compadece e o entrega ao rei de Corinto, que o cria como filho. Quando Édipo recebeu o vaticínio, para escapar da previsão, foge para Tebas, e é aí que ele encontra Laio e o mata, sem saber que era o rei e seu pai. Posteriormente, conseguindo decifrar um enigma, recebe o direito de reinar, casando assim com a rainha Jocasta, sua mãe, tendo filhos com ela. Assim que percebeu que fora ele quem matou Laio, chega um mensageiro vindo de Corinto e anuncia que seu pai havia morrido, herdando ele assim o trono de Corinto. Com isso ele fica feliz, pois se vê livre da previsão de que mataria seu pai. Mas se recusa a retornar por medo de cumprir a previsão de que iria dormir com sua mãe. Então o mensageiro lhe diz que não há motivos para temer, pois seu pai não era seu pai biológico, e lhe conta toda a história. É aí que Édipo liga todos os pontos e vê todos os vaticínios cumpridos. Jocasta, horrorizada, se mata e Édipo fura os próprios olhos. Bem, a predestinação é uma questão central em Édipo Rei. A inexorabilidade do cumprimento das adivinhações era algo muito bem marcado, deixando a ideia de que não se pode fugir do próprio destino e também a de que há alguns que estão fadados a um mau destino. Perceba um teor bem mais ficcional nesse texto do que nos mais antigos. É um texto menos cru, mais literário. A opinião do povo é considerada relevante, então aí temos uma democracia, ainda que com uma estrutura monárquica de governo. Diferentemente das narrativas mais antigas, aqui o homem já tenta dominar seu destino. Então a tensão entre vontades divina e humana é maior e mais dividida. Em nenhum momento Édipo ou mesmo Jocasta se consideraram isentos de culpa pelo fato de terem feito o que fizeram sem saber o que faziam. Édipo se sentiu mortalmente culpado, mas com relação ao assassinato em si. E o que então nos parece mais coerente que despertasse culpa, nisso ele não tinha. Da mesma forma, Jocasta fala com naturalidade sobre ter deixado seu filho ser carregado para morrer sozinho e amarrado. Mas ter se casado com o próprio filho sem o saber foi uma culpa que ela não pôde carregar. Então vemos em todas essas obras uma falta de refinamento ético e da consciência. O homem se isenta de tais questionamentos apoiado nas convenções que considera divinas. Embora na tragédia já consigamos ver se desenvolvendo uma autonomia maior do homem com relação aos deuses, é com Sócrates e Platão que surgem então verdadeiramente os questionamentos éticos e morais. Nietzsche criticou isso em Sócrates e Platão, mas sabemos que os textos de Nietzsche nem sempre são para serem levados ao pé da letra.
Nesse aspecto, ele pode ter razão em sua acusação, afinal, tais questionamentos inauguraram um dualismo e, posteriormente, uma discriminação. Uma discriminação inteligente, mas ainda assim uma discriminação acentuada, que marcou toda a nossa civilização. Nietzsche revolucionariamente promove uma transcendência a isso, mas não sei até que ponto compreendia que os primeiros filósofos não tinham como pular etapas.